A empresa, quando ela contrata, ou decide contratar, né, um headhunter, uma empresa, ela espera ali a agilidade, enfim. E acho que isso é um dos pontos, e talvez um óbvio, né? Mas quais outros critérios, quais outros motivos levam uma empresa a terceirizar uma vaga ou, enfim, uma operação, um projeto de recrutamento e seleção? Quais são os cenários que a gente pode ver isso acontecer, o que ocorre com mais frequência na tua experiência? Olha, você tem, então não é um serviço que você tem uma atuação, né? Ah, você tem diversas, como você bem colocou, hipóteses, né? Então, a gente está falando de recrutamento executivo. Então, por que do recrutamento executivo? Que talvez seja uma das aplicações mais conhecidas no mercado, né? A figura do headhunter está muito associada ao recrutamento executivo, né? O executivo, como a gente está falando aqui, ele tem um papel fundamental na cultura, na estratégia, no desenvolvimento, a capacidade de gestão pela experiência. Então, foge um pouco, para explicar isso, imagina que no início da carreira a gente se preocupa muito qual faculdade que a gente vai fazer, qual marca que vai sair no nosso currículo ali para o primeiro estágio e realmente o mercado, de uma maneira geral, algumas ações vêm mudando isso, mas de uma maneira geral, ó, quanto melhor o símbolo ali, mais oportunidades aquela pessoa tem, porque são símbolos, são marcas, são vinculadas à qualidade, né? Mas à medida em que os anos vão passando, é um X, né? Aqui está a tua graduação, aqui está a sua experiência. À medida que esses anos vão passando, a tua experiência vai ganhando muito mais corpo e a tua formação técnica, de uma maneira geral, menos. Então, o recrutamento executivo ele é um recrutamento que ele tem que levar em consideração liderança, histórico, capacidade de gestão de processos de uma maneira geral, de gestão de negócios, capacidade de motivação, capacidade de leitura de cenários. Então, são várias características que você não avalia numa entrevista de 40 minutos, uma hora. Quanto maior, assim, quando você olha o corpo de executivo, você tem um por empresa, por exemplo, um presidente por empresa, ou Uhum. dois, se for um grupo muito grande, né? Você tem um presidente, um chairman, você vai ter um diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor de marketing. Então, por mais que possa parecer mais simples, você tem um por empresa, vou lá nos meus concorrentes, eu já sei quem que é um a um. A formação dessas pessoas é muito heterogênea. Não segue um caminho único, que você possa pegar um template, aplicar e falar, não, tá aqui, ó. Não, são cinco melhores. Então, é um processo de recrutamento que ele pode ser ágil, mas ele é complexo e demanda muitas horas. Em geral, as empresas não têm o tempo ou o conhecimento internalizado ou o braço para executar isso, ou até mesmo a visão imparcial para fazer esse trabalho. Pode ter Uhum. tudo isso, mas em geral acaba não tendo. Você precisa de uma opinião externa. Em geral, a empresa vive a dinâmica dela e o segmento dela. O headhunter ele vive o mercado como um todo. A consultoria está Uhum. olhando o mercado como um todo, então a pluralidade de ideias também acaba sendo bastante grande. Quando você olha a gestão, média gestão, até mesmo não recrutamento executivo, mas uma gerência mais sênior e níveis de coordenação, você tem um mix complexo em geral, que é gestão, né, análise comportamental e ação técnica. E aí, em geral, o segmento conta muito. Então, você pode ter o know-how dentro da sua casa, o conhecimento dentro da tua empresa, mas, por vezes, a abordagem direta de um concorrente ou de um fornecedor ou da cadeia de serviços também é algo um pouco mais complexo. E é um trâmite que está diretamente na operação, assim como o executivo, envolve muita informação confidencial que você tem que ter um cuidado muito grande de como vai ser tratado para não expor nenhuma das partes. Então, também entra aquela questão da imparcialidade
de saber desvincular as coisas e focar exatamente nas entregas, nas realizações, o que aquela pessoa pode ou não desenvolver. E aí você tem o recrutamento dos analistas, especialistas, assistentes, ou mesmo nível de entrada, de estágio, trainee, mão de obra técnica, primeiro emprego, que aqui, em geral, está muito associado ou à falta de braço. Então, eu tenho muita vaga e eu não consigo preencher na velocidade que minha empresa cresce, e está muito ligada à formação de sucessão. Então, às vezes, eu tenho um time lá com uma determinada área com 5, 6 analistas, mas eu não tenho, eu já não consegui desenvolver na velocidade que eu preciso para ter um potencial coordenador, ou eu formei um time que é algo que acontece bastante, muito técnico, muito forte na operação, não priorizei competências ou características comportamentais que possam trazer esse profissional para um outro patamar. Então, o Headhunter ele acaba sendo acessado para ajudar a formar esses quadros de sucessão, ajudar a buscar o talento na fonte. E como eu comentei, existem os processos que faltam um braço de muito grande porte. Então, você vai começar uma área nova, uma empresa nova, é muita contratação num espaço muito curto de tempo. Então, por exemplo, segmento logístico vive muito isso. Você vai abrir um CD, pensando no e-commerce, a gente vivenciou muito essa situação durante a pandemia. Vários e-commerces se viram na situação de abrir um CD em um mês, 2 semanas. Sim. Como é que você contrata 100 pessoas, sendo que você tem ali 3 recrutadores? Você pode até botar para dentro, mas você tem aquela coisa do tipo, talvez eu não tenha conseguido no nível de detalhe que eu posso. E que aí é um tiro no pé, porque eu contrato errado, a performance fica à mercê da sorte. Então, você tem várias situações que não só recrutamento executivo que você pode olhar para a figura do headhunter.